continuando aqui a nossa tarefinha aqui de configurar o ambiente de desenvolvimento, agora a gente vai falar sobre os Git hooks, né? Especificamente sobre o Git commit. Mais lá na frente a gente vai ver outro Git hooks, mas a gente vai primeiro vamos entender o que seria esse Git hooks, né? Então, dentro do nosso projeto aqui, né, de to-do list, a gente tem a nossa pastinha Git, que ela sempre surge quando a gente faz um Git init, né, e inicializa o nosso projeto Git, o Git no nosso projeto, né. Então, talvez aqui no VS Code não esteja aparecendo essa pasta para vocês, mas isso é configuração, tá? Tem que dar uma olhada nas configurações para fazer a pasta aparecer aqui. Mas eu não lembro de cabeça agora, mas enfim, de qualquer forma, dentro dessa pasta Git a gente tem a nossa pasta de hooks. E dentro dessa pasta a gente tem uma lista de eventos que a gente pode, modificar, né? Então, aqui por exemplo, eu tenho aqui um pré-push, por exemplo aqui, né? Eu posso vir aqui, dar um rename e tirar esse ponto sample, e aí agora ele vai meio que ser um arquivo de fato que vai rodar, e aí ele tem todo esse arquivo de exemplo, tá? Mas a gente pode mudar e deixar somente, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, certo? E eu posso, cadê? Ctrl Shift, é isso aqui, né? Eu posso fazer um echo, por exemplo, interceptando push. Eu vou fazer um exit 1 que eu acho que é o que para dar erro, né? Até onde eu lembro é algo assim. Então a gente pode fazer isso aqui. Eu não sei de nada, mas eu vou tentar fazer um push. Então git push e será que vai? Olha, foi exatamente isso aqui, ó, interceptando push. Então funcionou. Depois deu erro porque o nosso esse exit 1 é justamente para dar o erro, para não rodar, para não funcionar em caso de algum tipo de erro. Então a gente consegue interceptar certos eventos aqui do GitHub. Então aqui foi feita uma interceptação do push, por exemplo. A gente pode fazer várias coisas, certo? E bom, deixa eu voltar tudo como estava antes, porque não é isso que a gente... Eita. Ok. Não era isso que a gente iria fazer de fato, né? Não sei o que aconteceu. Aparentemente ele vai ficar com esse símbolo, mas é isso. Esse símbolozinho aqui. Mas acho que não quer dizer que esteja funcionando. Então deixa eu só testar de novo. Git push para ver se nada está acontecendo. E tá tudo certo. Ele falou ali que não tem nada para me enviar, tá tudo certinho, bacana. O que a gente vai fazer, na verdade, vai ser justamente utilizando o primeiro aqui, é o pré-commit. Quer dizer, não é o pré-commit, esse vem depois. É o commit message, que a gente vai utilizar ele para basicamente ele vai fazer o seguinte. Qual que é a ideia que a gente vai utilizar aqui? Deixa eu lembrar aqui. Tá. Ele vai justamente olhar o nome da nossa branch aqui e vai pegar a tag tdr16 e toda vez que a gente for fazer um commit, ele vai adicionar essa tag no início. E é justamente para a gente não ter que ficar toda vez
adicionando a tag e tudo mais. Não. Ele vai pegar a tag e vai adicionar a nossa mensagem automaticamente. E aí eu já tenho meio que um códigozinho pronto de outro projeto que eu tava brincando aqui. Deixa eu ver, que eu tava justamente treinando para esse tipo de, para isso aqui. Deixa eu pegar aqui, que é desse Hey Professor. E aqui a gente vai pegar esse códigozinho aqui e vai botar aqui no nosso to-do list. Então aqui, bom, não precisa entender exatamente o código, mas aqui a ideia do código é, aqui eu tenho umas coresinhas para botar no nosso código para ficar bonita a mensagem. Então basicamente eu tenho um regex aqui que ele consegue pegar o ID. E aqui eu tenho o nosso, é aqui que é onde ele vê o nome da branch. Então depois ele só adiciona, ele pega o nome da nossa branch, adiciona ele separa o ID da nossa branch. E quando a gente for fazer o commit, ele vai pegar e vai adicionar o nosso regex. Ele vai pegar, aqui primeiro ele está pegando o nosso commit message, né? Então bem aqui ele vai verificar se tem, se não existe, né? E aí ele vai falar aqui, ele vai dar um erro aqui, ó, o nome da branch não está no padrão correto. Se ele não conseguir pegar aqui o nossa tag, vai dar um exit 1. Agora caso ele consiga, ele vai justamente adicionar aqui o nosso ID, não. Ah, tá. Aqui ele está prevenindo, ele está vendo se na commit message já existe o nosso ID para não ficar duplicado. Vai que a pessoa, né, digita o ID. E aqui ele adiciona o ID no começo da mensagem. Então ele faz um echo ID, dois pontos, opa. Aí tem um espaço e o commit, a mensagem que tu escreveu. Então basicamente é essa a ideia do regex, né? Então pra gente testar e ver que está funcionando, eu vou fazer aqui uma alteração no nosso readme. Bom, tem esse readme padrão, mas eu vou adicionar sei lá, só para teste, depois a gente vai voltar. Mas, por exemplo, vou adicionar aqui, né? Aqui eu gosto de utilizar essa parte aqui, mas, né, se quiser pode ser pelo terminal também. Por exemplo, um git commit -m e testando git hooks, por exemplo. Não botei a tag tdr16, né? Fiz o commit e olha lá, tdr16 dois pontos testando git hooks, né? Se a gente for olhar aqui na nossa tag, no nosso commit, tá aqui tdr testando e ele adiciona, né? Então toda vez que a gente for fazer um commit aqui de alguma coisa aqui no nosso projeto, ele já vai automaticamente adicionar a nossa tag, certo? Deixa eu só dar uma olhada, ver se eu lembro aqui. Não é aqui nesse, acho que era nesse aqui. Opa, perdão, não é aqui nesse aqui. Que no nosso commit, só pra gente ver se tá tudo certinho, o nosso commit aqui, ele não botou dois pontos, né? Que igual tá colocando ali. Então eu não sei se pode dar algum bug de se eu botar dois pontos ele não entender automaticamente lá no Gira, por não saber disso.
né? Eu vou modificar aqui, então deixa eu voltar. Pera aí. Deixa eu voltar aqui o nosso commit, né? E sempre lembrando, pelo menos por aqui, né? Eu não lembro qual que é o código correto para fazer isso, mas pelo menos por aqui eu consigo voltar o nosso. Opa, toda vez. Eu consigo voltar aqui a nossa alteração, né? Voltar o nosso commit, mas claro, só funciona antes de fazer o push do commit, porque ele ainda está localmente. Eu gosto de tirar isso aqui, cara. Tá, então deixa eu ver. Para ver onde é que ele está colocando esses 2 pontos. Certo. É bem aqui. Não vamos botar 2 pontos, a gente vai botar só o espaço para não ter problema. Só que não sei se vocês perceberam, né? Alterei aqui o nosso arquivo, e se eu fizer um git status, não tem nada, né? Posso vir aqui e alterar o nosso arquivo. Aqui não vai aparecer nada das alterações que eu fiz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu for fazer o meu commit, esse arquivo ele não vai lá para o meu GitHub, porque o arquivo .git, os arquivos aqui .git, eles estão na sua máquina e só na sua máquina. Eles não vão lá para o GitHub por padrão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui e a gente vai adicionar um cara no nosso projeto, que é o Husky. Isso aqui, o Husky Git aqui. Que não é Husky Git, né? Eu botei Git só para ele encontrar aqui o site, porque se eu botar Husky ele vai aparecer os cachorros. Mas a gente vai instalar aqui o Husky, tá? Então bora lá. A gente vai rodar aqui o Husky. Tá certo. Deixa eu ver. Então já fiz algumas alterações. Aqui ele adicionou o Husky só, certo? A gente vai fazer o nosso Husky init. E o Husky é ele que vai fazer a interceptação, tá? Do nosso carinha aqui, não vai ser o Git. Então eu vou até modificar aqui, fazer um rename, que é um commit message, né? Igual o nosso commit message que a gente tem aqui, tá? E aí eu vou só copiar esse código que está aqui, tá? E vou botar aqui no lugar correto. E eu vou fazer o seguinte, aqui no nosso git commit eu vou até apagar tudo, tá? Eu vou apagar tudo, não, vou apagar todos esses carinhos aqui, vou deixar só esse cara e vou renomear ele para .sample, que ele não vai rodar mais. E aí vou fazer justamente aqui pra... Deixa eu só dar uma olhada se não está faltando alguma coisa. Não. Então tá, então a gente vai fazer o mesmo teste aqui novamente, de novo aqui. Vou fazer alterações aqui no meu não, na verdade nem precisava, né? Porque eu já tenho coisas aqui para me adicionar, né? Então olha só, agora o commit do Husky, ele sim vai para o nosso GitHub. Então a gente vai fazer assim, ó, instalando o Husky,
né? Husky. Nossa, não é assim. Esquece. É. Instalando o Husky. E aí a gente vai fazer o nosso commit, certo? E aí fazendo aqui o commit, percebe que ele igualmente já adicionou aqui a nossa tag, né? Se eu olhar aqui nos meus commits, que ainda falta eu dar um push, né? Ó, já tem aqui o nosso commit, ó, tdl espaço instalando o Husky, certo? Então o nosso commit está feito. Eu acho que eu só vou fazer o seguinte, que eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Cadê? Não é aqui. Eu tenho que fazer um, como é que fala, eu acho que é esse cara, push install. E aí eu vou botar, cadê? Deixa eu só botar uma vírgula aqui. E aí eu boto um, acho que era Husky install. Ó, eu acho que era isso, Husky install. E aí, deixa eu dar uma olhada, ver se não tem alguma coisa aqui no nosso, aqui na nossa, nossa documentação. Eu acho que eu tenho que botar esse, tem que botar esse cara, não esse cara. Deixa assim. A ideia aqui é adicionar esse push install aqui, é justamente para quando vocês forem clonar aqui o nosso projeto, depois de fazer um npm install, ele automaticamente vai instalar o Husky, vai fazer tudinho para ficar igual tá aqui. Mas enfim, caso não esteja, né, pode me mandar mensagem, pode ver aqui o passo a passo do vídeo. Então eu tenho mais um commit agora para fazer, né? Deixa eu ver se ele gera uma mensagem interessante. Adicionando post install no package.json. Sim. Adicionar aqui, faz commit. Pronto, tudo certo. Então, para ver se vai funcionar, né? A gente vai fazer o nosso push aqui. É que eu estou fazendo via VS Code, mas eu poderia fazer um git push no terminal. Mas isso daí já é, como eu posso dizer, já é costume meu. Então, quando vier aqui atualizar, aqui no develop não vai aparecer nada do nosso commit, mas na nossa branch aqui da feature a gente vai ter, ó, pasta Husky, instalando o Husky, tdl, a gente tem 3 commits agora, onde a gente tem o nosso instalando Husky, aqui ele adiciona a pasta, tudo mais, tudo certinho. Adicionando push install no package.json, então adicionei o nosso push install, tudo certo. E agora a gente vai ver se automaticamente já sincronizou com o nosso Gira, certo? Então deixa eu dar uma recarregada aqui. E correto, perfeito. Era isso mesmo que eu queria. Apareceu o símbolozinho de commit aqui na nossa tarefa.
Então eu já posso dizer que essa tarefinha aqui foi concluída, certo? Isso aqui já está concluída. Então aqui a gente já tem nossos dois commits, certo? Então tem mais um commit aqui, bora ver. E a gente tem nossos commits sobre a nossa tarefa, certo? Adicionando post install, install no Husky, tudo sincronizado, sem precisar ter que ficar escrevendo, né? TDR16, tudo mais. No próximo vídeo a gente vai instalar o Pint aqui, que ele é para formatação do nosso código, para a gente manter um padrão. Todo mundo aqui vai, na hora de programar, vai manter esse padrão de formatação, para não ficar uma bagunça, né? E acredito que seja isso.